Quem vos fala aqui é o auxiliar Anderson Silvério e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso plano de leitura anual. Estamos falando dos livros de Jonas, capítulos 1, 2, 3 e 4. E eu confesso a vocês que eu fiquei bem impactado com o que eu li, porque a gente conhece a história de Jonas desde a escola bíblica de infância, né, na escolinha bíblica, quando a gente é criança. A gente canta a musiquinha, a gente vê a historinha, e hoje lendo, né, eu vi algo totalmente diferente se abriu diante dos meus olhos, coisas que eu nunca tinha observado, né? E uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês é sobre o comportamento de Jonas. A gente leu que Jonas fugiu da presença do Senhor, ele já conhece que ele entrou num barco para ir para Tarsis, para fugir da cidade, que Deus tinha ordenado para ele ir. Toda essa história a gente já conhece, né? Mas eu quero falar sobre algo que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção aqui é que Jonas, os marinheiros, né, ao estarem diante daquela situação, daquela tempestade, então o capitão desce até o navio e encontra Jonas dormindo. Quando ele encontra Jonas dormindo, eu quero me ater aqui às perguntas que o capitão faz para ele, né? O capitão vira para ele e pergunta de onde ele é, qual era a religião dele, qual é a sua terra, qual o seu povo e o que ele fazia. E Jonas, no mesmo momento, declara para aquele homem que ele era hebreu e que ele temia ao Deus que fez o céu, o mar e a terra. E mais embaixo, no capítulo 1, versículo 10, tem uma declaração assim: então os homens ficaram possuídos de grande temor. E isso me chama a atenção, porque por dois motivos. O primeiro motivo é que Jonas não escondeu quem ele era. Ele falou, né? Ele foi homem o suficiente para assumir aquilo que ele estava fazendo, né? Que ele estava fugindo da presença de Deus. A gente vai ver mais adiante, ainda no versículo 10, que ele assumiu lá que ele estava fugindo da presença de Deus. E os homens, diante da declaração dele, diz que eles temeram ao nosso Deus, ou seja, lá nos versículos anteriores, diz que eles estavam clamando aos deuses deles, né? Os deuses em letras minúsculas. E quando Jonas declara que ele era servo do Deus que fez o céu, a terra e o mar, automaticamente eles são possuídos de grande temor, né? Então a gente vê aqui Deus se manifestando e esses homens são possuídos de grande temor. Muito interessante essa declaração, por quê? Porque às vezes a gente se omite, né? A gente está numa situação ou vê alguém passando por situações difíceis e quantas das vezes nós nos omitimos? Não falamos do que Deus nos amou, do grande amor de Deus. Não fazemos aquilo que o Senhor fala para a gente fazer, anunciar o Evangelho, né? Aqueles que sofrem. Não chegamos para as pessoas e falamos assim: olha, troca o seu jugo pesado pelo jugo de Cristo, que é leve. Quantas das vezes nós olhamos para um irmão que está passando por uma dificuldade e não partilhamos com eles o pão da vida que nós recebemos? Quantas das vezes nós escondemos tudo aquilo, o tesouro que nós temos guardado, né? E deixamos às vezes que irmãos nossos, pessoas que estão sedentas, precisando de uma palavra, precisando conhecer esse Deus, o seu testemunho, nós não falamos do nosso testemunho. Mas Jonas é que ele testemunhou que ele era servo do Deus vivo, e aqueles homens, através do testemunho de Jonas, eles temeram a Deus. E a gente vai continuar lendo mais adiante, a gente vai ver que eles perguntam para Jonas: e o que faremos contigo? E Jonas mais uma vez não se omite. Ele pega e fala: me lancem ao mar. Ele poderia ter falado qualquer coisa, irmãos. Ele poderia ter
ter pensado na vida dele, não, eu vou resguardar minha vida, eu vou ficar aqui e a gente vai fazer alguma coisa, vamos orar, vamos clamar e Deus vai me ajudar, Deus vai salvar esse barco. Mas não, ele se colocou em risco, ele colocou a sua própria vida em risco e assumiu a responsabilidade do seu erro, né? E falou: me lancem ao mar. E quando aqueles homens lançaram ele ao mar, a Bíblia nos relata que a tempestade se acalmou. E no versículo 14, ainda no capítulo 1, diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E lançaram Jonas ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E no versículo 16 diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, Senhor aqui em letra maiúscula, falando do nosso Deus, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, mais uma vez em letra maiúscula, e fizeram votos. Ou seja, aqueles homens que antes serviam e adoravam aos deuses estranhos, deuses de letras maiúsculas, através da atitude de Jonas, do testemunho de Jonas, eles foram alcançados pela palavra do Evangelho. E a palavra aqui é clara, que eles temeram a Deus e que eles ofereceram ofertas e sacrifícios a Deus e fizeram votos a Deus. E a gente às vezes precisa, irmão, tomar um posicionamento para que haja uma mudança diante de uma sociedade, diante da nossa família. A gente precisa se posicionar. E eu gostaria muito de te convidar a pensar sobre esse aspecto. O que você tem negado, ou se calado, ou se omitido, tem impedido você de falar do amor de Deus? Será vergonha? Será que você tem vergonha de falar do amor de Deus? Será que você tem vivido uma vida que não professa verdadeiramente a fé que você tem em Cristo Jesus? E isso tem impedido outras pessoas de alcançarem o amor de Deus e serem alcançados por este amor e serem salvos por Cristo, né? Eu quero te convidar a pensar no dia de hoje sobre esses aspectos, porque a gente vê aqui claramente o amor de Deus se manifestando não só pelo povo da cidade de Nínive, que Deus manda Jonas ir para decretar uma sentença contra aquele povo. E Jonas fica revoltado porque ele vai levar uma sentença, mas ele sabe que Deus, ele mesmo fala que Deus é tardio em irar-se, que ele não queria ir porque ele sabia que Deus ia se arrepender e não ia castigar o povo. Jonas fica chateado quando o povo se arrepende. A gente vê aqui que o povo levanta um clamor, o rei decreta uma lei onde todos adorem a Deus e façam jejuns e se arrependam dos seus pecados, e através daquilo ali o povo então é lavado e remido. São mais de 120 mil homens que são salvos naquela cidade. E Jonas fica revoltado, e Deus fala para Jonas: vem cá, você tem pena de uma planta que você não plantou, você não cultivou, ela nasceu num dia e morreu no outro, e eu, por um acaso, não devo ter piedade do meu povo? Ou seja, o povo que eu amo, o povo que eu criei, o povo que eu vou dar a vida, sou capaz de dar a vida por ele. Você acha que eu não tenho que ter piedade dele? É muito interessante que a gente vê aqui a bondade de Deus, a graça de Deus já manifesta, porque as pessoas têm a dizer assim: não, Deus é um Deus vingativo, Deus é um Deus ruim, né? E a gente vê aqui claramente a bondade, o amor de Deus, né? A gente vê a graça aqui no Antigo Testamento manifesta através dessa sentença que Deus manda Jonas levar, e logo depois Deus vai, ao ver o povo se arrependendo, ao ver o povo largando os seus pecados e confessando a Cristo, e a gente vê Deus aqui falando que ele não faria mais mal algum contra aquele povo, né? Então a gente vê a graça de Deus revelada neste plano.
E quantas das vezes a gente julga o nosso irmão, assim como Jonas estava julgando a cidade de Nínive. Ele achou que a cidade tinha que ser destruída. Ah, não, esse povo é pecador. Às vezes a gente se acha santo demais, irmãos. Às vezes a gente se acha correto demais e julga o outro, julga o vizinho que fuma, julga o vizinho que bebe, julga a vizinha que às vezes tem um amante. Mas nós temos os nossos pecados também. E Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos salvou. Sabe? O nosso papel é anunciar a palavra, o nosso papel é levar a palavra. Quem vai libertar, quem vai curar, quem vai salvar é o Senhor. Deus deu uma ordem a Jonas, levar a palavra. O que ia acontecer dependia do Senhor, era o Senhor quem ia decidir o que ia fazer. Sabe, às vezes nós queremos fazer aquilo, queremos que Deus faça aquilo que nós achamos que Ele tem que fazer. Mas não é assim, irmãos. Deus faz aquilo que Ele quer e Ele ama o seu povo. O desejo de Deus é salvar, o desejo de Deus é libertar, o desejo de Deus é curar. Deus não tem prazer em que o seu povo se perca. Deus não tem prazer que o povo dele vá para o inferno. Não, Ele quer salvar. Ele quer resgatar vidas, Ele quer tirar a pessoa da lama em que ela está vivendo e trazê-la para o reino de Deus. Então, irmão, eu te convido a pensar um pouquinho nessa mensagem e a refletir. E o que você pode fazer de diferente hoje, né, na sua vida? Qual a postura que você pode tomar diferente? Será que no seu trabalho tem um amigo que está precisando ouvir? Será que o seu vizinho está precisando ouvir uma mensagem? Será que no supermercado, quando você estiver na fila, alguém vai comentar de um problema e você vai se calar, você vai se omitir ou você vai anunciar o amor de Deus? Será que quando você estiver na fila do banco ou numa reunião de negócios e você ouvir alguém falar da sua dor, do seu sofrimento, o que você vai fazer? Você vai anunciar o amor de Deus ou você vai se calar? É a pergunta que eu te faço no dia de hoje. E eu gostaria de desejar a você um excelente dia. Que o Espírito Santo possa te abençoar, iluminar seus pensamentos. Que a sua semana seja uma bênção em nome de Jesus.